suas mãos e confiar que o Senhor tudo Ele pode. Tudo Ele faz. Que sem Deus nós não somos nada. Nós não podemos nada. O adversário ele está furioso por você ter chegado aqui na igreja nesta noite, para ouvir esta palavra maravilhosa, para participar desse seminário, onde tem um tema muito forte, irmãos. E daqui a pouco o nosso seminarista Fabiano, ele vai trazer aquilo ao qual Deus tem colocado no coração dele, tem capacitado este homem para edificar a minha e a tua vida. O que seria de nós sem fé? O que seria da nossa vida? O que seria da nossa família? Eu quero convidar os irmãos a se colocar de pé. Abra sua Bíblia no livro de Salmos. Salmo 59. Salmo 59. Quem achou, diga amém. Eu quero pedir que o presbítero Edson ele faça essa leitura do Salmo 59. Vamos fazer, presbítero Edson, uma leitura alternada do verso 1 até o verso 17. Após essa leitura, presbítero Edson, o senhor vai fazer oração, também apresentando já as ofertas que vai ser recolhida para a manutenção do templo. E depois nós vamos passar para o nosso seminarista. A paz do Senhor, igreja. Salmo de Davi, quando suplica a Deus que o livrasse. Diz assim o número 1 do Salmo de número 59. Livra-me, ó Deus, dos meus inimigos. Defende aqueles que se levantam contra mim. Verso 2. Pois eis que armam ciladas a minha alma, os fortes se ajuntam contra mim, sem transgressão minha ou pecado meu, ó Senhor. Eles correm, se preparam, se culpam, esperam para que me ajudarem. Tu, pois, ó Senhor, Deus dos exércitos, Deus de Israel, desperta para visitar todas as ações. Não tenha misericórdia de nenhum dos perferidos que praticam a iniquidade. Eis que eles dão gritos com as suas bocas, espadas estão nos seus lábios, porque dizem, eles é quem ouvem. Por causa da sua força, eu te guardarei, pois Deus é a minha alta defesa. Deus na minha misericórdia, Deus me fará ver os meus desejos sobre os meus inimigos. Não os mate, para que o meu povo não esqueça. Espalhe-os pelo teu poder e abate-os, Senhor, nosso escudo. Pelo pecado da sua boca e pelas palavras de seus lábios, fiquem presos na sua soberba e pelas maldições, pelas mentiras que proferem. Consome-os na tua indignação, consome-os de modo que não existam mais, para que saibam que Deus reina em Jacó até o fim da terra.
vagueiam buscando o que comer, passeiam a noite sem se fartarem. Eu, porém, cantarei a tua força, e pela manhã louvarei com alegria a tua misericórdia, porquanto pelo alto refúgio e proteção no dia da minha. A ti, ó fortaleza minha, cantarei louvores, porque Deus é a minha defesa e o Deus da minha misericórdia. Amém? Quem precisa de oração? Senhor Deus, Pai amado, em tua presença, Senhor, em um momento tão importante como este, nós queremos te pedir, Senhor Espírito Santo, a tua ajuda, Pai, para que quando teu filho, Senhor, não abrir e fechar dos seus lábios, o teu Espírito Santo, a posse da vida deste homem, Senhor, ajude, Senhor, nesta noite o teu servo, que está incumbido de nos trazer, Pai, esse estudo por trás do teu Espírito Santo. Senhor, visita agora a mente de cada um, visita o coração de cada um que está aqui presente, do nosso amado seminarista. Pai, nos ajude a assimilar o que tu tens de melhor para nós na noite desse dia. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. O ministério vai louvar o Senhor, e com esse louvor já iremos recolher os dízimos, as ofertas. Amém. Vamos louvar quão grande é o nosso Deus. Eu peço à igreja que nos ajude. Eu estou com a minha voz um pouco ruim, mas vamos louvar o nosso Senhor. Amém. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. A igreja bem lindo. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é, o tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um, Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus,
sobre todo trono é o seu. Tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. É o meu Deus, quão grande é o meu Deus. Eu cantarei, vamos cantar, igreja. Cantarei O nosso Deus é grande, o nosso Deus tudo pode. meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. A igreja é bem lindo. Quão grande é o Deus. Grande é o meu Deus, eu cantarei. Grande é o meu Deus, que todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, o nosso seminarista e pastor, ele me disse aqui que em janeiro ele está indo para o Ceará, né? Pastorear uma igreja. Que Deus abençoe. Por isso, quando eu cheguei, o Espírito Santo já mostrava logo ele um líder, um pastor. E é assim que o Espírito Santo sempre nos mostra, nos dá visão. Eu disse que estava profetizando sobre a vida dele, algo que eu tinha visto, mas o Senhor já tinha derramado sobre a vida dele a bênção e a autoridade. Então, nosso pastor Fabiano, ele agora está com o microfone. Irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor a todos vocês, amém. Boa noite a todos. Eu me sinto muito honrado em ter recebido esse convite. Quem falou comigo foi, a princípio, foi o irmão David. Aí eu descobri agora que ele é genro, né, do pastor Cláudio aqui. E muito obrigado pelo convite. É uma honra para mim conhecer aqui esta igreja, os irmãos, o pastor Cláudio, o presbítero Edson, o presbítero Júnior, né? Deus abençoe a todos vocês. E o tema que o David me passou é um tema de caráter mais doutrinário, tá certo? E o estudo desta noite não vai ser uma pregação, vai ser de fato um estudo bíblico, né? Uma aula, um momento em que os irmãos poderão, ainda que de maneira básica, porque é um tema complicado, e aí eu vou tentar ser, como posso dizer, o mais didático possível, o mais simples possível. E vou tentar me estender muito para não deixar os irmãos enfadados, né? E com sono. Alguns irmãos aqui vieram do trabalho, né? Alguns outros tiveram seus afazeres em casa. Então, na sexta-noite, os irmãos estão um pouco cansados. Mas eu vou procurar ser o mais objetivo possível, o mais claro possível e o mais didático possível. E o tema que me passaram foi a justificação pela fé no pensamento de Lutero. Então, é um tema, de fato, teológico, né? Doutrinário. E antes de nós entrarmos nesse tema, eu quero ler apenas para os irmãos mais um texto da palavra do Senhor, 2 versículos apenas. A gente vai ler mais alguns ao longo da palestra, né? Mas nós vamos iniciar lendo esse antes de passarmos para o tema. Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículos 16 e 17. Romanos, capítulo 1, versículos 16 e 17. Eu já reparei que a minha versão da Bíblia, a minha tradução da Bíblia é um pouquinho diferente da de vocês. Eu creio que vocês usam a revista e corrigida, né? Geralmente, a Assembleia de Deus usa a revista corrigida. Eu estou usando aqui revista e atualizada. São versões parecidas. Algumas palavras serão diferentes, mas o sentido é o mesmo. Não tem diferença de sentido, não. Então, leamos com atenção o que diz a palavra do Senhor aqui, por meio do seu apóstolo, né, inspirado pelo Espírito Santo. Ele diz o seguinte, versículo 16: Pois não me envergonho do Evangelho,
porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Aí Paulo está citando aqui essa pequena frase, o justo viverá pela fé. Ele está citando o profeta Abacuque. Abacuque capítulo 2, versículo 4, né, citando um texto do Antigo Testamento. Podem se assentar, meus irmãos? A justificação pela fé no pensamento de Lutero. Esse tema é um pouquinho árido demais, mas ele é importante. Por que ele é importante? Por dois motivos. Todos aqui já ouviram falar de Martinho Lutero, né? De um homem chamado Martinho Lutero, o grande reformador protestante ali do século XVI. E Martinho Lutero dizia que essa doutrina, a doutrina da justificação pela fé, ela é a doutrina ou uma das doutrinas mais importantes. É a doutrina pela qual a igreja se mantém de pé ou cai. Por quê? Antes de nós entrarmos aqui um pouquinho na história de Lutero e a respeito do pensamento dele sobre esse tema, o que é que nós queremos dizer por justificação por fé? Queremos dizer o seguinte, aqui na carta aos Romanos, na carta aos Gálatas, o apóstolo Paulo vai tratar de um tema muito interessante. Paulo fala muito claramente que todos pecaram, não é verdade? Romanos capítulo 3, essa mesma carta aqui, né? Romanos capítulo 3, versículo 23, se não me engano. Porque todos pecaram e destituídos ou carentes estão da glória de Deus. O que é que o pecado faz? O pecado, ele cria uma barreira entre o homem e Deus. E torna o homem inimigo de Deus. O homem em pecado, ele é inimigo de Deus. Enquanto ele não vem a Cristo, enquanto ele não se arrepende de seus pecados, e enquanto ele não recebe Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, ele é inimigo de Deus, porque ele vive em desobediência contra Deus. E ele é culpado dos seus pecados. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Não é assim que o João diz, né? Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê já está condenado. Ele está condenado por quê? Porque ele é pecador. Ele precisa ser condenado. E a justiça de Deus exige que Deus puna o pecado. Deus não passa a mão na cabeça de ninguém. Ponha isso na sua cabeça. Deus não é como uma mãe ou como um pai que passa a mão na cabeça dos seus filhos por causa dos seus erros. Deus não faz isso. Deus, na sua natureza santa e justa, ele precisa punir o pecador, e ele pune o pecador com a morte e com o inferno. A natureza de Deus exige isso. E só existe uma maneira de Deus não nos condenar ao inferno. Porque todos nós aqui, sem exceção, seminarista Fabiano, pastor Cláudio, presbítero Edson, todos vocês, sem exceção, todos nós aqui merecíamos o inferno. E o que é que Deus faz para não nos condenar ao inferno? Ele envia o seu Filho Jesus Cristo, e Jesus Cristo, na cruz do Calvário, recebe a condenação em nosso lugar. Ou seja, como é que Deus vai fazer para não nos condenar? Ele tem que condenar o pecador. Ele tem que jogar o pecador no inferno, porque é o que o pecador merece e é o que é justo de se fazer, e Deus não pode negar a si mesmo. Ele precisa condenar. E aí a solução é necessário que alguém inocente receba a condenação. E quem seria esse alguém inocente, visto que todos são pecadores? Como é que eu poderia morrer pelos irmãos, se eu também sou pecador? Todos pecaram, não tem nenhum outro ser humano. E a lógica dos sacrifícios do Antigo Testamento, como você lê lá o Antigo Testamento, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, você vê os sacerdotes sacrificando animais ali no tabernáculo, posteriormente no templo, né? Você tinha o cordeiro pascal, que era morto na Páscoa, você tinha o bode expiatório, né? Que no dia da expiação era morto também, e outros sacrifícios ali que havia derramamento de sangue, porque aquilo ali era um símbolo de que o pecado exige derramamento de sangue. E a lógica era, quando um judeu levava um animal, um cordeiro, um bode, um boi, ou qualquer outra coisa, para o sacerdote sacrificar, a lógica era, o animal está morrendo no seu lugar. O animal que é inocente está pagando pelos seus pecados, está morrendo no seu lugar, derramando o sangue dele por você. E por isso que o animal precisava ser um animal perfeito. Um judeu, um israelita, não podia levar para o sacerdote
um cordeiro manco, doente, cego, ele tinha que levar o animal com saúde, perfeito, porque era símbolo de que uma vítima perfeita e inocente, sem mácula, estava morrendo pelo pecador. Só que o sangue dos animais não tirava pecado. Aqueles sacrifícios, eles eram um pré-anúncio da morte de Cristo. Cristo é o verdadeiro Cordeiro de Deus. Aí é assim que João Batista diz, né? Quando Jesus vem até João Batista para ser batizado por ele, João Batista olha Jesus Cristo e diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por quê? Porque Jesus Cristo levou sobre si, na cruz do Calvário, os nossos pecados. E é aí, quando Jesus Cristo morre e paga o preço pelos nossos pecados, da justificação. Deus, então, atribui justiça ao pecador, porque os pecados do pecador já foram lançados sobre Cristo. É uma troca. É uma troca. Os nossos pecados foram lançados sobre Cristo na cruz do Calvário, e a justiça de Cristo é creditada a nós, é imputada a nós. E como é que eu obtenho a justiça de Cristo? Para eu ter paz com Deus, para eu ser declarado por Deus inocente. É quando eu creio em Jesus Cristo, creio na morte dele, creio no sacrifício dele, creio que ele é meu Salvador e único Salvador, creio que ele é meu Redentor, creio que ele é o Senhor da minha vida e que ele morreu por mim. Então a fé no sacrifício de Cristo faz com que Deus atribua a santidade de Cristo a você, porque ele já atribuiu os seus pecados a Cristo. E aí Deus faz o quê? Bate o martelo como juiz e diz assim: fulano está justificado dos seus pecados. Mas porque ele é pecador, como é que ele pode ser justificado dos seus pecados? Porque meu filho já pagou os pecados dele. Acabou, ele é inocente. Isso não quer dizer que por causa do sacrifício de Cristo, o crente pode viver de qualquer maneira. Por favor, não entendam errado. Deus exige santidade de cada um de nós. O que se quer dizer é que todos os nossos pecados foram lançados. Os pecados que você ainda vai cometer, Cristo já pagou por eles. Os pecados que você ainda vai cometer vão ofender a Deus, vão entristecer o Espírito Santo e tudo mais. Sabe quando a gente tem um mau pensamento, uma coisa que a gente não devia pensar? A gente ofende o Espírito Santo, a gente desobedece a Deus. Porém, nós podemos confessar os nossos pecados ao Senhor, nos arrepender deles e confiarmos. Porque Jesus Cristo está nos céus, dizendo assim: fulano pecou, Pai, mas eu paguei pelo pecado dele. Eu paguei pelo pecado dele. Não precisa condená-lo, não. Deus pode até castigar o crente. O crente está andando uma vida tortuosa, né? Aí o pastor, Deus é o bom pastor, né? Vai lá dar cajadadazinha para a ovelha voltar para o caminho dela. Ela não vai ser condenada. Deus vai te castigar, Deus pode te repreender, mas nunca o crente que crê em Cristo será condenado ao inferno, porque Cristo pagou pelos pecados dele. E aí Deus declara o pecador inocente. E aí, mais uma vez, meus irmãos, eu quero ler mais um trecho da palavra do Senhor, para nós passarmos ao estudo histórico, né? No capítulo 3, a partir do versículo 21. 21. O apóstolo Paulo diz assim: mas agora, sem lei, se manifestou a justiça testemunhada pela lei e pelos profetas. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículo 21 em diante. Romanos, capítulo 3, versículo 21 em diante. Lembrando, minha versão é um pouquinho diferente, mas o sentido é o mesmo, viu? As palavras mudam um pouquinho, mas o sentido é o mesmo. Diz assim: mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Lei e profetas aqui é um outro nome para o Antigo Testamento. Testemunhada pelo Antigo Testamento, né? Justiça de Deus por meio da fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, porque todos pecaram, veja, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Essa palavra redenção a gente usa muito, nem sempre a gente sabe o significado, viu? Redenção, meus irmãos, só para os irmãos lembrarem bem, redenção significa resgate mediante pagamento. Resgate mediante pagamento.
Alguém sequestrou, está em posse de outra pessoa, tem que pagar o resgate para aquela pessoa. E qual foi o pagamento aqui? Nós éramos escravos do pecado, e precisava ser pago um preço para que nós fôssemos resgatados ou redimidos, né? E o preço que foi pago foi o sangue de Cristo na cruz. Nós temos nele a redenção. É por isso que nós chamamos Jesus Cristo de Redentor. Jesus Cristo é o nosso Redentor, porque ele nos resgatou da maldição do pecado, pagando um alto preço. E aí, meus irmãos, a gente diz assim, né? A salvação é pela graça. E é pela graça de Deus, e é de graça. Deus não cobra nada de você para você ser salvo. Agora não foi de graça para Deus não, viu? É de graça para nós. Que é só você se arrepender, clamar a Jesus Cristo, que Ele te liberta. Mas para Deus, custou um alto preço. E o alto preço foi a vida do seu Filho, o Filho de Deus, na cruz do Calvário. Ele é o preço do nosso resgate, da nossa redenção. Então, nós somos justificados gratuitamente, ou seja, de graça. Nós somos declarados justos, inocentes, de graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação. Aí propiciação é outra palavrinha que tem muito no texto bíblico, a gente não sabe ao certo significado. Propiciar é tornar alguém agradável a você, é satisfazer alguém. Deus está virado. Jesus Cristo se sacrificou na cruz, morreu na cruz por nós. E Deus agora, Ele está propício a nós. Ele se agrada de nós por causa do sangue de Cristo. E aí, mediante a fé, para manifestar a justiça por ter Deus, a tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Tendo visto a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo, seja Deus, ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Então, resumindo, meus irmãos, o que Paulo quer dizer aqui é o seguinte: por meio da morte de Cristo e por meio da fé na morte de Cristo, quando você crê que Jesus Cristo morreu por você, que Ele é o seu Salvador e que Ele é o seu Senhor, aí Deus, como juiz, bate o martelo e diz assim: fulano agora está justificado dos seus pecados. Não existe nenhuma condenação mais contra ele. Isso é a justificação pela fé, como nós cremos. E, meus irmãos, se qualquer igreja, a gente pode discordar sobre um monte de coisa, mas se tem uma igreja que não crê assim, então ela está indo de encontro ao ensino claro da Bíblia. Ninguém é salvo pelos seus próprios méritos, viu? Ninguém, você não vai ser salvo porque você é bonzinho. Você não vai ser salvo porque você é um crente de oração. E você tem que ser um crente de oração, mas você não vai ser salvo por causa disso. Você não vai ser salvo porque você é um crente muito santo. Muito pelo contrário. Você só é santo porque você já foi salvo. Você só é um crente de oração porque você já foi salvo. Entendeu? As boas obras que nós praticamos, uma vida de santidade, uma vida de amor ao próximo, uma vida de serviço ao Senhor, tudo isso é fruto da salvação, não é meio para que nós sejamos salvos. O que salva é a graça de Deus por meio da fé. A fé é o instrumento pelo qual nós recebemos a graça de Deus e somos justificados por Deus. Alguma dúvida? Até aqui? Está claro? Então, quem foi o homem que há mais de 500 anos atrás, 505 anos atrás, pregou isso? Aí é que a gente entra. Martinho Lutero. Todos nós aqui, presbiterianos, batistas, assembleianos, congregacionais, as igrejas evangélicas só existem porque há 505 anos atrás, Martinho Lutero, e não só ele, outros, mas ele é o mais conhecido, né? Mas tiveram outros também, em determinado momento, como posso dizer, se insurgiram contra o ensinamento da Igreja Católica. O que acontecia? Vamos fazer uma pequena síntese histórica aqui. Jesus Cristo, ele funda a sua igreja. Ele é a pedra sobre a qual a igreja está fundada. E a igreja da Nova Aliança nasce ali, em Atos dos Apóstolos. O Espírito Santo é derramado sobre a igreja. É a igreja primitiva. Jesus Cristo já havia ascendido aos céus e agora a igreja estava sendo governada, estava sendo tocada pelos apóstolos. Pedro, João, Tiago, Mateus, Filipe, depois vem Paulo. A conversão de Paulo, Paulo entra como um 13º apóstolo. E aí, no primeiro século, esses apóstolos morrem.
E alguns estão dizendo agora que são apóstolos. Mas não existem mais apóstolos. Os apóstolos são só aqueles ali do Novo Testamento. Paulo foi o último. Paulo foi o último apóstolo. Mas aí tem os sucessores dos apóstolos. Os pastores, os presbíteros, os bispos, né? E a igreja, ela vai crescendo no Império Romano. E debaixo de perseguição, vinham os imperadores e mandavam perseguir os crentes. Muitos irmãos nossos, nos primeiros séculos, né? Morreram, foram lançados ali no Coliseu, que até hoje existe ali em Roma, né? Eram entregues às feras, eram queimados, eram decapitados. Paulo, por exemplo, o apóstolo Paulo, a história diz, a Bíblia não relata, mas há outros documentos históricos que dizem que Paulo, depois de escrever Timóteo, a segunda Timóteo, que foi a última carta dele, ele foi condenado à morte, ele foi morto decapitado. Pedro morreu também, muitos apóstolos morreram. E depois dos apóstolos, os irmãos eram perseguidos também. Cada imperador que vinha perseguia a igreja de maneira mais cruel do que o anterior. E aí a igreja passou cerca de 300 anos sendo perseguida. Mas mesmo sendo perseguida, a igreja crescia. Tanto é que um determinado pastor da igreja primitiva, chamado Tertuliano, que viveu ali cerca de 200 anos depois de Cristo, ele dizia assim, que o sangue dos mártires era a semente da igreja. Porque quanto mais se matava crente, mais crente surgia. E era difícil. Ser crente nessa época não era fácil, não. Porque chamava-se o crente até a estátua do imperador, se exigia que ele negasse Jesus Cristo, que ele confessasse o imperador como Senhor. Mas aquele que era cristão dizia, não, só existe um Senhor. E o único Senhor que existe é Jesus Cristo. E se quiser me matar, me mate. Mas eu não vou negar o meu Senhor. Então muitos bispos, muitos pastores, muitos crentes foram martirizados, mas mesmo assim a igreja crescia. E aí o que acontece? Surgiu um imperador, depois de 300 anos, chamado Constantino, e esse imperador, ele agora emite um decreto, ele era simpático ao cristianismo, ele nunca foi crente, mas ele gostava de crente. Mais por outros interesses, sabe, do que por sinceridade mesmo. E aí ele diz que o cristianismo agora está permitido. Não pode ser cristão, ninguém pode mais perseguir o cristianismo. Depois vem outro imperador, 100 anos depois, e diz que o cristianismo é a religião oficial do império. Aí agora, a igreja que era perseguida passa a ser a igreja do Estado. E a partir do momento que ela passa a ser a igreja do Estado, aí as coisas começam a se desandar, porque doutrinas falsas começam a surgir, e isso vai durando aí cerca de 1000 anos, né? Aí vai surgir, por exemplo, doutrinas como o purgatório, os dogmas marianos, né? A questão do Papa, porque nem sempre o bispo de Roma era o Papa, o bispo de Roma era um bispo como qualquer outro, né? Foi dividida assim, as sedes apostólicas, né? E as cidades, as maiores cidades do Império, geralmente tinham as maiores igrejas e esses eram os bispos. Aí o bispo de Roma era um bispo como qualquer outro. Depois ele ganhou muito poder por ele ser o bispo da capital do Império. E com o passar do tempo, com o passar dos séculos, ele foi considerado o bispo de toda a igreja. Aí que surgiu o papado, que é o padre máximo da igreja. E outras doutrinas, né? Aí surgiu também, durante a Idade Média, que é esse período aí de 1000 anos, entre a queda do Império Romano e a Reforma Protestante, surgiu o dogma das indulgências. O que eram as indulgências? Era o perdão papal. Agora o Papa podia perdoar pecados. Por quê? Porque se considerava o Papa substituto do Filho de Deus. Vocês já ouviram falar da palavra vigário? Já ouviram falar da palavra vigário? A palavra vigário significa substituto. E aí o Papa é chamado de vigário do Filho de Deus, no sentido de que ele é o sucessor de Pedro e ele tem a autoridade do próprio Cristo aqui na terra. Aí ele pode conceder pecados. E a concessão de pecados, ela era feita mediante a carta, e uma carta chamada indulgência, né? E aí começou também a surgir a ideia de que as bênçãos da salvação eram dadas ao pecador por meio da igreja. Era por meio do batismo que o pecador era regenerado, nascia de novo. Sabe essa compreensão que a gente tem quando um pecador se arrepende, se converte ao Senhor e ele é transformado em nova criatura, né? É o novo nascimento. Pronto, o novo nascimento para a Igreja Católica vem por meio do batismo. O perdão dos pecados vem por meio da confissão auricular. A pessoa fiel vai lá, confessa seus pecados ao padre, o padre estabelece uma penitência, né? Reze tantas Ave Marias, tantos Pai Nosso, etc. Então, todas as bênçãos, perdão de pecados,
novo nascimento, enfim, tudo era por meio da igreja. Tudo era por meio da igreja. E a igreja ganhava muito poder com isso, né? A ponto de que chegou um momento, no ano de 1517, 17 anos depois que Pedro Álvares Cabral chegou aqui no Brasil, lá na Alemanha, o padre em Roma queria construir a Basílica de São Pedro, uma obra monumental, e precisava de dinheiro. O que é que ele fez? Aí ele estabeleceu uma novidade, porque as indulgências já existiam, a carta com o perdão papal já existia. Mas o que ele fez, um papa chamado Leão X, o que ele fez foi o seguinte: vamos começar a vender essas cartas. Por quê? O que é que ele fazia? Chegava para uma pessoa, a maioria das pessoas era analfabeta na época, não sabia ler, não tinha acesso à Bíblia, Quem tinha acesso à Bíblia eram os padres e outras pessoas que tinham educação, a Bíblia tinha em latim. Para começar, tinha muito pouca tradução da Bíblia para o idioma. Por exemplo, o alemão quase não tinha acesso à Bíblia na sua própria língua. Mesmo que ele soubesse ler alemão, ele não tinha acesso à Bíblia na sua língua, porque a Bíblia estava em latim, estava em grego, estava em hebraico, não tinha tradução. Para você ver como é importante o trabalho de tradução. Homens e mulheres que se dedicam a estudar as línguas originais da Bíblia, para que a gente possa ler, para que ele traduza do hebraico, do grego, que são línguas extremamente difíceis, para que ele traduza e para que a gente possa ler na nossa língua. Isso é uma bênção, viu, meus irmãos? A gente tem que agradecer Deus usar essas pessoas, porque pensa em duas línguas difíceis. Eu estou no seminário estudando essas línguas, e pensa nos idiomas complicados. O pessoal vai lá, estuda a fundo, para depois traduzir a Bíblia, e aí você tem várias versões. Tem a versão da linguagem de hoje, né, que é mais fácil de entender, tem aquelas que são mais formais, etc. Tem várias versões aí em português para a gente ler, e o que é que acontece? A gente nem sempre valoriza, né? Fica a Bíblia empoeirada na nossa casa. Meus irmãos, a igreja nem sempre teve esse privilégio. Primeiro, porque anos atrás, a maioria das pessoas era de analfabetos. Hoje, a maior parte da população é alfabetizada. Quase toda criança. É difícil encontrar uma criança que não vai para a escola, né? E que não aprende a ler. Então, todos nós aqui aprendemos a ler e a gente tem a Bíblia traduzida para a nossa língua. Veja que bênção. Naquela época não tinha. Então, quem ia ler eram os padres. E raramente liam. Celebravam a missa assim, ó. Tá aqui os irmãos, os padres celebravam a missa de frente para o altar, de costa para o... Não era culto, não, era missa. E tudo isso. E o povo vivia na ignorância. Aí o Papa da época, querendo construir a Basílica de São Pedro, vai dizer, ó, a gente vai vender indulgência. Aí ele envia um frade alemão chamado Johann Tetzel para a Alemanha, para a terra dele, para vender indulgência. E qual era o sistema da indulgência? O fiel que estava com a alma da mãe, supostamente no purgatório. Você sabe o que é o purgatório, né? O purgatório é aquilo que não é nem céu nem inferno. É assim, o católico, quando morre, se ele não estava muito santo, se ele estava com alguns pecados, aí ele vai para o céu, porque ele recebeu o batismo, né, etc. Mas antes dele entrar no céu, aí ele precisa fazer um estágiozinho antes de entrar no céu. Esse estágiozinho é o purgatório. Ele vai sofrer um pouquinho no purgatório, para depois que ele sofrer, pagar pelos pecados dele no purgatório, aí ele entra no céu, tá certo? Ele não vai direto para o céu, não. Pronto, então... Aí o que acontece? As pessoas sabiam, meu pai que morreu semana passada está no purgatório. Por que ele está no purgatório? É porque ele de vez em quando tomava uma cachaçinha, e aí, ele era um homem bom, sabe? Mas ele de vez em quando tomava uma cachaçinha, ele não pode entrar no céu agora não. Aí a lógica das indulgências era, você vai vender, e quando comprar você vai dizer, o Papa falava assim, né? Você vai dizer que quando eles comprarem, eles vão tirar a alma do parente do purgatório, do pai, da mãe, da sogra, enfim. E era isso que acontecia. Lutero, ele vivia aí, ele era professor de teologia. Lutero, ele era padre, ele era um monge agostiniano, e ele se tornou, por ser muito inteligente, a princípio, Martinho Lutero nasceu em 1483, 17 anos antes do Brasil ser descoberto. E o pai de Lutero era um homem de posses, né? Rico na área de mineração, queria que o filho seguisse a carreira de advogado, ele queria que o filho fosse jurista. Mas aí o que acontece? Veja como Deus era, viu? Que às vezes até com concepções erradas, Deus transforma o mal em bem. Lutero estava caminhando num campo aberto, voltando para a sua cidade, ele muito jovem, e uma tempestade, raios caindo, adoidado assim, e ele com medo de ser atingido por um raio daquele, aí ele fez uma promessa a uma santa, Santa Ana, que era a santa padroeira dos mineradores, o pai dele era minerador, né?
ele prometeu a essa santa que se ele saísse vivo daquela tempestade, se ele não fosse atingido por nenhum raio, ele ia ser padre. Aí ele prometeu a santa que ia ser padre. E ele saiu vivo, né? Aí não foi a santa não. Mas não foi a santa não. Ali foi a providência de Deus mesmo, que deixou ele, que preservou a vida dele, né? E aí ele foi ser padre a contragosto do pai. Sendo padre, ele vivia um conflito interno muito grande, porque quando Lutero tinha aquela ideia de que a pessoa alcançava a salvação por méritos próprios, né? E toda vez que ele cometia um pecado, ele se sentia muito pecador, se sentia muito ímpio. E aí ele entrava naquele desespero, né, de achar que ele estava condenado ao inferno. O que é que eu vou fazer para ser justo? O que é que eu vou fazer para Deus me aceitar? Eu sou um pecador, sou um miserável pecador. Sabe aquele medo que Isaías teve quando viu a glória de Deus? Eis que estou perecendo. Qualquer um de nós aqui sentiria aquele medo, viu? Se Deus manifestasse a glória dele mesmo, como manifestou ali com Isaías, todos nós aqui iríamos morrer de medo, porque nós sabemos da nossa pecaminosidade. Lutero se sentia assim. Ele se sentia amedrontado e atribulado e aperreado por causa dos seus pecados. E por mais que ele fizesse jejum, por mais que ele rezasse o terço, por mais que ele praticasse aqueles ritos e aquelas cerimônias, ele não conseguia sentir paz. Ele não conseguia sentir paz. Ele já era um professor de teologia. Foi quando ele leu aquele versículo que a gente leu. Leu com a iluminação do Espírito Santo, né? Porque às vezes tem pessoas ímpios que leem a Bíblia e não entendem nada. Mas quando o Espírito Santo ilumina o nosso pensamento para nós entendermos a palavra de Deus, aí é que a coisa acontece. E Lutero leu esse texto aqui, Romanos 16, 17. O justo viverá pela fé. Ou seja, não é pelos meus méritos, é pela fé em Jesus Cristo. E aí, a partir daí, o Espírito Santo começou a trabalhar na vida dele. Ele já tinha essa compreensão, né? Foi estudando até que ele viu o Johann Tetzel, o vendedor de indulgências, chegar na cidade onde ele estava, era a cidade de Wittenberg, e ele era professor na universidade dessa cidade aí. E ele via Johann Tetzel vendendo, dizendo assim, Johann Tetzel, o vendedor de indulgências, dizia assim que você colocar a moedinha na salva e a moedinha tilintar lá embaixo, a alma do seu parente sai do purgatório. Ele dizia isso. Ele era um propagandista, né? E Lutero ficou, como posso dizer, estarrecido com aquilo. Que absurdo! O Papa vender perdão. Isso não pode. E aí o que acontece? O que o texto do nosso boletim diz, né? Lutero vai e escreve as suas famosas 95 teses. Naquela época já tinha impressora, né? Ele escreve, manda imprimir. E toda vez que alguém queria debater um tema naquela época, o que é que fazia? Hoje vai para a internet, né? Bota no Facebook. Toda vez que alguém quer expor uma ideia, vai para onde? Vai para o Twitter, vai para o Facebook, faz alguma coisa. Na época não tinha rede social. O que é que tinha? Tinha impressão. Aí o que é que ele fazia? Imprimia o panfleto. Aí nesse panfleto tinha 95 frases a respeito, dizendo que o Papa não pode dar perdão, que o Papa não pode tirar a alma do purgatório, etc, etc, etc. Ele foi e fixou, pregou esse papel com as ideias dele na porta da capela da universidade onde ele dava aula. E a partir daí começa a mudar tudo. Isso foi no dia 31 de outubro de 1517. 31 de outubro, enquanto o mundo celebra a festa do Halloween, uma festa pagã, diabólica, né? Nós comemoramos o dia em que Martinho Lutero ele se insurgiu contra o ensino errado da Igreja Católica. E a partir daí se inicia a Reforma Protestante. E o entendimento de Lutero era de fato isso. Meus amados irmãos, é um tema muito importante, porque a gente aceita Jesus, pastor Fabiano. Sim. Nem todos procuram entender como foi que tudo começou. E aí é onde surge essa dúvida sobre a Reforma Protestante, sobre Lutero. Alguém aqui já ouviu falar de Lutero? Você sabia que Lutero, ele começou tudo isso, por isso que existe hoje o Evangelho, a igreja evangélica? Quem sabia aqui? Levanta a mão. Alguns. Então é isso que a gente precisa, né, pastor Fabiano? Entender. Perfeito. Pode continuar. E aí,
A partir desse momento, Lutero nunca pensou, veja, lembre-se, viu? Martinho Lutero, a princípio, ele nunca pensou em dividir a Igreja Católica, em sair da Igreja Católica. O que é que ele queria? Aí por isso que ele é chamado, o movimento que ele iniciou é chamado de Reforma Protestante. Que ele queria, na verdade, mudar a igreja em que ele estava. Ele queria fazer com que a igreja que ele estava, a Igreja Católica, abandonasse todos os erros e voltasse a ser a igreja que era a igreja primitiva. Entendeu? Porque ao longo dos séculos ela foi se desviando, foi ensinando doutrinas erradas, e ele queria apenas trazer a igreja de volta aos padrões bíblicos. Mas isso não aconteceu. Lutero começou a ser perseguido, e sendo perseguido, ele foi chamado para um evento chamado Dieta de Worms, uma cidade lá, e ele foi chamado a se retratar. Olha, a gente vai te dar a oportunidade de você desdizer, de você se retratar de tudo que você disse. E ele manteve a coragem. Ele disse assim: se vocês não me provarem pela Bíblia que eu estou errado, eu não me retrato em nada. Custando a própria vida dele, viu, ameaçado de morte. E aí ele foi excomungado, o Papa emitiu uma bula que o excomungava, e logo depois da reunião, o que é que fizeram? Temendo, os amigos de Lutero, e Lutero já tinha algumas pessoas que o seguiam, né, e tudo mais, temendo pela vida dele, alguns amigos simularam um sequestro. Pegaram ele na calada da noite, sequestraram ele, mas eram os próprios amigos dele. Levaram ele para um castelo, chamado Castelo de Wartburg, na Alemanha. Nesse castelo, Lutero traduziu a Bíblia para o alemão. Ele passou uns aninhos nesse castelo aí, exilado, né? Traduziu a Bíblia para o alemão e ele compôs o hino que está aqui, no nosso boletim. Esse hino, Castelo Forte. Eu acho que vocês conhecem, né? Já cantaram esse hino aqui? Castelo forte é o nosso Deus. Ele compôs esse hino no castelo porque era um lugar onde ele estava num castelo, onde aparentava uma certa segurança, mas o que ele quer dizer é o seguinte, que esse castelo aqui, físico que eu estou, ele não é a minha segurança. A minha segurança, o meu castelo forte, na verdade, é Deus. E ele fez esse link, né? Estando num castelo, ele vai falar do verdadeiro castelo forte, que é Jesus Cristo, que nos fornece segurança. Hoje, meus irmãos, veja que legado importante da reforma luterana. Lutero começou a ganhar espaço e alguns príncipes alemães, antigamente a Alemanha não era como era hoje, ela era dividida em vários territórios e cada território tinha um príncipe que cuidava lá. Vários príncipes começaram a ter simpatia por Lutero, né? E aí a Alemanha se dividiu, os príncipes decidiam ficar ou com a igreja luterana ou com a igreja católica, né? Mas ele, a partir daí, começou a ensinar que as crianças, sejam elas pobres ou ricas, deveriam ter educação. E aí vem de Lutero, veja, essa concepção de escola pública, que é tão comum para a gente hoje. Escola pública, a pessoa tem, por mais pobre que seja, né? Aqui no Brasil, a pessoa por mais pobre que seja, menino nasceu, chegou a uma certa idade, o que é que faz? Manda o menino para escola. Isso não existia sempre não, viu? Antes, só era gente rica, contratava-se professores particulares para ensinar a criança, para que ela aprendesse a ler, para que ela aprendesse a fazer conta de matemática. Os pobres, que era a maioria, né? Os plebeus, aí tinha um clero, tinha a burguesia, tinha os plebeus. Os plebeus ficavam analfabetos, não aprendiam a ler, não aprendiam a fazer cálculos matemáticos, não aprendiam nada. E Lutero disse assim, se é necessário que todo crente leia a Bíblia, que ele possa fazer o seu livre exame das Escrituras, então a gente tem que dar condições a esse povo de ler a Bíblia. Então vamos começar a mandar as crianças para as escolas, para que elas aprendam a ler e elas possam ler a Bíblia por si mesmas. E essa ideia de Lutero começou a se espalhar pela Europa, né? E veio aqui para o nosso país também a ideia de que tem que haver escola pública e escola para todas as crianças. Não é só rico que tem que pagar para um professor particular ensinar, não. Toda criança tem que ir à escola e tudo mais. Então, você vê o impacto que a reforma protestante teve no mundo. Posteriormente, outros homens, como Lutero, a gente só fala de Lutero, mas teve muitos homens. Teve na Suíça, na mesma época de Lutero, teve um homem chamado Eurico Zwinglio, que começou um movimento de reforma semelhante também. Posteriormente, alguns anos depois, surgiu João Calvino, na França, e depois em Genebra, que também iniciou o processo de reforma protestante ali naquela cidade. Na Inglaterra, começaram a haver também
pessoas que estavam interessadas em ensinar o verdadeiro evangelho, traduzir a Bíblia para o inglês, para o pessoal ler e tudo mais. Então, foi um movimento assim que começou com Lutero e se espalhou para toda a Europa com muitas outras pessoas, com muitos outros homens que Deus usou. E a ideia principal da Reforma Protestante, muitas outras, né? Nós temos os 5 solas da Reforma, né? Que os solas em latim significam só ou somente. Só a Escritura é regra de fé e prática para o cristão. Só a fé é aquilo que faz com que o cristão receba Jesus Cristo pela graça. Só a graça de Deus é que salva o homem. Só Jesus Cristo é o verdadeiro Redentor e Senhor. E só a Deus deve ser dado glória. Você não pode adorar mais a ninguém. Apenas Deus deve receber a nossa glória. E essas ideias aí, elas mudaram o mundo. Mudaram não só religiosamente, mas mudaram também, como posso dizer, economicamente, socialmente. A gente pode ver países que foram colonizados por protestantes, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, são países desenvolvidos, ricos, né? Então você vê que tudo isso tem um efeito muito significativo, embora a gente não conheça, mas na verdade nós somos, cada um de nós aqui é fruto, de uma forma ou de outra, cada um de nós aqui é fruto e cada um de nós aqui é beneficiado por esse movimento, seja por causa do evangelho espiritualmente, seja também socialmente. E aí, meus irmãos, lendo aqui as Escrituras e essa visão, porque a principal doutrina é essa: justificação pela fé somente. Nós não somos justificados pelas obras. Deus não nos declara inocentes porque nós somos bons. Nós também não somos inocentados porque recebemos, como posso dizer, os sacramentos, que a Igreja Católica chama de sacramento, né? Batismo, missa, etc., confissão auricular. Ninguém é salvo porque é batizado. Muito pelo contrário. Você é batizado porque foi salvo. Tá certo? Mas a Igreja Católica crê assim. O batismo salva que o bebezinho que é batizado da Igreja Católica já está garantido a sua salvação. No máximo que ele vai acontecer é ele ir para o purgatório, depois da morte dele. Né? Quando ele tiver mais de idade, ele morreu, vai para o purgatório. Mas nós não acreditamos assim. Nós somos batizados como uma expressão de nossa fé, é uma profissão de fé. Nós estamos dizendo que o Senhor nos salvou. E nos salvando, nós recebemos aquilo que representa a nossa salvação, que é o batismo. E tudo mais. O que é que isso tem a ver conosco, meus irmãos? Essa compreensão de que nós não somos salvos pela fé. Tem muito a ver conosco. Primeiramente, ela tira a nossa arrogância. Não sei se vocês já viram crentes arrogantes. Uma vez eu estava eu fui assembleiano fui assembleiano de Recife, né? Do Ministério de Recife. E uma vez, numa oração para a mocidade, num culto de oração, eu via a dirigente dizendo assim: tem gente que vai para o céu pela misericórdia, viu? Pela misericórdia. Ou seja, como se fosse para o céu de outra maneira, né? Veja, quando a gente aprende que a justificação, que o ato de Deus nos declarar, justificação é só isso, é Deus dizer: Fabiano é inocente. Ele é pecador. Ele é pecador, mas meu filho morreu por ele, então ele é inocente. Eu declaro ele inocente. Isso é misericórdia, isso é graça. A gente não merece. E não cabe a nós arrogância. Quando nós virmos, irmãos, pecador entregue a uma vida dissoluta, um lamaçal de pecado e tudo mais, não se ache superior a ele. Porque se não fosse a graça de Deus na sua vida, se não fosse a graça de Deus na minha vida, eu não sei o que seria de mim. Eu nasci e me criei num bairro de periferia. E quantos amigos eu vi se enveredando pelos caminhos das drogas, se enveredando por uma vida de prostituição. Se não fosse a graça de Deus na minha vida, eu poderia estar nesse caminho. Eu não sou melhor do que eles. Não sou melhor em nada do que eles. Sou melhor. É só a graça de Deus. E a graça de Deus, ela é ofertada livremente. E é aí que vem o outro ponto. O que é que isso tem a ver com a nossa vida? O que é que tem a ver com a nossa vida? Quando nós formos pregar o Evangelho, é esse Evangelho que a gente tem que ser pregado, que a gente tem que pregar. Não é dizer ao pecador coisas que ele não entende. Eu já vi gente evangelizando assim: olha, se você aceitar Jesus... Primeiro, que aceitar Jesus é um termo muito vago, né? Assim, você aceitar Jesus, o que é aceitar Jesus? Não. Arrependa dos seus pecados, creia em Cristo como seu Salvador, creia em Cristo, creia que Ele morreu por você e venha aos pés dele. Né? Então,
quando a gente vai pregar o evangelho, a gente tem que pregar esse evangelho, o evangelho da graça de Deus. Mas irmão, olha, eu já fiz tanta coisa de errada. Não importa. Não importa o que você fez no passado. Se você se arrepender dos seus pecados, e se você receber a Cristo como seu Salvador, como Senhor da sua vida, o sangue de Jesus Cristo te lava de todo pecado. A gente tem que pregar isso. Veja, isso tem consequências para o evangelismo, para a pregação do evangelho. Isso tem consequências para a nossa vida prática. Eu quero ler com os irmãos mais uma passagem. Vamos lá para Romanos, capítulo 8. A gente está lendo Romanos, Paulo fala sobre esse tema na carta aos Gálatas também, viu? No capítulo 3. Mas na carta aos Romanos é onde ele, em Tito, ele também expõe esse tema, mas a carta aos Romanos é onde ele desenvolve melhor, né? Esse tema. Romanos, capítulo 8. Apenas o versículo 1. Texto muito conhecido. A gente vai ler só um, não. A gente vai ler os outros. Diz assim, ó. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Eu acho que todos nós aqui conhecemos irmãos que ficam ainda se martirizando pelo que fizeram no passado. Antes da minha fé, eu fiz isso, fiz aquilo, né? E agi assim, e fui mal com a minha esposa, e eu não consigo me perdoar porque eu fiz isso, e continua se sentindo, como posso dizer, tendo remorso por pecados do passado, como se esses pecados não tivessem sido perdoados, né? Olha o que o texto diz. Não adianta, não é preciso se lamentar por aquilo que se fez no passado. Deus está dizendo, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez. As coisas velhas se passou, não precisa ficar remoendo o pecado do passado, não. Se você está em Cristo, não tem condenação para você, você foi perdoado por meio do sangue de Cristo. Não é necessário mais vivermos uma vida de temor, uma vida de medo, uma vida de remorso, porque nós temos uma nova vida em Cristo. Esse ensino, meus irmãos, tem também consequências para a nossa vida prática quando nós passamos por provações, por tribulações, por aflições. Vamos lá para Romanos, capítulo 5. Você está no capítulo 8, volte para o capítulo 5. Diz assim, olha, espero que todos encontrem. Romanos capítulo 5, versículo 1 em diante. Justificados, pois, por meio da fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu era inimigo de Deus antes. Agora não. Agora eu tenho paz com Deus. Deus agora é meu amigo. Deus agora, eu tenho comunhão com Ele porque Ele é meu Pai. Deus me adotou. Eu não sou filho por natureza, filho por natureza de Jesus Cristo, mas Deus me adotou como seu filho por meio de Jesus Cristo. Então, sendo justificados por Jesus Cristo, por meio da fé, temos paz com Deus. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Aí veja, qual é a consequência dessa compreensão de que nós somos justificados, somos declarados inocentes por meio da fé? No versículo 13 ele vai dizer, ó, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. O fato de nós termos sido justificados por Cristo, o Senhor me declarou inocente, isso me faz enfrentar as provações e as dificuldades da vida com esperança. Nós nos gloriamos da tribulação, porque a tribulação me traz experiência e a experiência me traz esperança. Por quê? Porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que essa tribulação é momentânea. Eu sei que eu tenho a vida eterna. Eu posso passar a vida todinha aqui sofrendo. Eu posso passar a vida todinha aqui de tribulação. Viver 90 anos aqui de tribulação. Mas eu sei que eu tenho a vida eterna. E que aquilo que está preparado para nós, o peso de glória que há de ser revelado em nós, não há de se comparar com a leve e momentânea tribulação da presente época.
E é isso que a gente espera. A nossa vida, meus irmãos, esse ensino, ele não traz só um conforto para hoje, mas ele traz uma esperança para o futuro. Ele não traz só um alívio para os nossos dias, a certeza de que fomos perdoados dos nossos pecados, mas ele traz a esperança também de uma vida eterna, de vivermos no céu eternamente, onde não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais luto, não haverá mais pranto. Por quê? Porque eu fui justificado. E sendo justificado pela fé em Cristo Jesus, eu agora viverei no céu de glória. Eternamente eu tenho essa esperança. Então, meus irmãos, não é só um assunto teológico. Não é só um assunto acadêmico, árido. Mas ele tem consequências para a nossa vida. Ele teve consequências sociais, históricas, eclesiásticas, e ele tem consequências para cada um de nós. Para o evangelismo, para a vida diária, para a minha vida de comunhão com Deus, para quebrar a minha altivez, a minha arrogância, o meu nariz impede eu achar que eu sou alguma coisa. Mas quando eu leio esses textos aqui, quando eu leio a palavra do Senhor me humilha, diz assim, você não vale nada, mas Deus te ama mesmo assim, Deus te salvou. Então você não tem nada que você possa fazer, mas Deus fez tudo por você. Você não serve para nada, mas o Senhor te salvou, te amou, te salvou, mudou tua vida e te deu a vida eterna. E é isso, meus irmãos. Legado de Lutero permanece. Que Deus abençoe a esta igreja, todos os irmãos, a sua liderança, o pastor Cláudio. Obrigado pela oportunidade. Meus irmãos, um tema muito forte, justificação pela fé. Eu gostaria de saber aqui, entre os irmãos, se tem alguém que quer fazer alguma pergunta. Ainda temos aí 15 minutinhos aberto para o tema. Se tem alguém que quer fazer alguma pergunta em cima da conferência, nosso diácono Márcio, microfone para... Vamos lá, moça. Para o diácono. E os irmãos podem ficar à vontade. Esse é o momento, entendeu? Dessa conferência é para isso. Pode ser, meus irmãos. Eu queria pedir mais explicações ao nosso professor nessa noite em relação a Romanos capítulo 1, quando ele leu a primeira parte. Eu queria entender um pouco mais sobre a parte B, quando vai falar a respeito, não é? Que ele falou: porquanto agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas a parte B diz assim: que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, aqui a gente vê que existe alguma determinação para que possa se seguir no caminho do Senhor. Existe, não é tão somente confessar, mas que tem que se viver uma vida reta com o Senhor. Desse uma abertura mais sobre esse tema, uma vida de retidão com o Senhor, para que a gente possa entender que temos limite, que a salvação não é tão somente confessar, mas que existem alguns limites, algumas regras sobre a vida do cristão, que ele deve se permanecer para poder continuar em aliança, em comunhão com o Senhor. Perfeito. Veja só, meu irmão, a Bíblia exige uma vida de santidade do crente. A Bíblia exige e nos insta a vivermos uma vida de acordo com a vontade de Deus. E aí nós temos que obedecer ao Senhor. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti mais de escultura, honra teu pai e tua mãe, não furtarás, não adulterarás. Nós temos aí a lei de Deus que regula a vida do crente. A questão é que o crente, ele jamais será salvo pela sua obediência. Ele não será salvo pela sua obediência. Ele será salvo, ele será salvo pela graça de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, e a sua obediência, a sua vida de santidade, virá como um fruto, como um resultado da sua salvação. Entendeu? Aí eu gostaria de ler com os irmãos, e depois eu volto aqui para esse texto, Efésios capítulo 2, é um texto muito conhecido, né? Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Espero que todos os irmãos encontrem.
Efésios capítulo 2, versículos 8, 9 e 10. Aí a gente vai ler o 10 também, que o 10 vai lançar luz sobre o versículo 8 e o 9. Ele diz assim: porque pela graça sois salvos. Graça é favor imerecido, né? Você não merece nada. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Aí a fé é o instrumento pelo qual recebemos a graça de Deus. Por meio, né? Mediante a, ou seja, a graça vem até nós por meio da nossa fé nos méritos de Cristo. E isto não vem de vós, é dom de Deus, é algo que Deus dá, não procede de nós. Aí ele diz: não de obras, para que ninguém se glorie. Porque aí vem as obras. Quais são o papel das obras? Olha, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Ou seja, a graça vem primeiro, a fé vem primeiro, e como consequência dessa salvação pela graça mediante a fé, é que vem as boas obras como fruto. Não como meio de salvação, mas como resultado da salvação. E aí, a vida de santidade é que vai testemunhar a minha salvação. Entendeu? Isso não quer dizer que o crente não possa, em algum momento da sua vida, ter um momento de vacilo, de queda e de pecado. Agora, o que vai determinar se aquela pessoa que caiu em pecado é crente de fato, é o arrependimento. Os grandes personagens da Bíblia tiveram seus momentos de fraqueza, e de fraquezas, assim, de pecados muito graves. Você pensa no caso de Davi, o homem segundo o coração de Deus. Davi fez uma coisa muito terrível: adultério seguido de praticamente um assassinato, né? Mandou o camarada entrar, o marido da mulher, ir para a frente da guerra, num lugar onde ele com certeza seria morto. Mas quando o profeta foi confrontá-lo, ele se arrependeu profundamente, vestiu-se de pano de saco, jogou cinza sobre a cabeça, jejuou e se arrependeu, escreveu. E o Salmo 51, se vocês lerem, né, foi escrito nesse momento. O título do Salmo diz lá, quando foi confrontado pelo profeta Natã, após ter adulterado com Batseba, e ele diz: pequei contra ti somente, de maneira que serás tido por justo no teu julgar, né, e puro no teu falar, né, restitui-me a alegria da tua salvação, e etc. Aí Davi confessa ali os seus pecados ao Senhor, se arrepende e volta para os caminhos do Senhor. Então, o crente, ele pode ter momento de fraqueza, ele pode cair em pecados. É para isso que surge a disciplina na igreja, né? Para corrigir o crente, para saber se ele está de fato arrependido. Porém, quando um cristão, ele vive uma vida de dissolução, ele diz que é crente, mas ele fica na prática contínua do pecado. Não é um negócio pontual, não. É a prática contínua. Está ali o tempo todo pecando. E diz que está se arrependendo e não se arrepende. Aí fica complicado. Aí a gente duvida se a fé daquela pessoa é verdadeira mesmo, ou se ele está precisando ter um encontro verdadeiro com Cristo, né? Então, é essa questão. Aí, o andar no Espírito, voltando aqui para o Romanos 8, Romanos capítulo 8, né? O andar no Espírito aqui tem a ver, na verdade, aí aqui, esse texto em específico, não está falando de santidade, mas ele está falando de estar em comunhão com Cristo, né? Diz assim: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Ou seja, a lei do Espírito é a lei do Evangelho, que salva o homem, né, por meio da fé em Cristo. E a lei do pecado e da morte é a própria lei, como posso dizer, os próprios 10 mandamentos que nós não podemos cumprir por nós mesmos, nós caímos. E lembra-se que Tiago diz na sua carta, né, que aquele que cumpre toda a lei tropeça em um só ponto é culpado de todos os outros. Então, ninguém consegue cumprir os 10 mandamentos completamente, de maneira inteira. E aí, essa lei, a lei moral de Deus, não matarás, não terás outros deuses diante de mim, honra teu pai e tua mãe, etc. Ela é uma lei boa, mas ela acaba sendo uma lei de morte, porque nós não conseguimos cumprir. E aí nós temos que receber os méritos de Cristo, porque foi Cristo que a cumpriu por nós e morreu por nós na cruz do Calvário. E agora nós vivemos de acordo com ela, não para sermos salvos, mas porque nós já fomos salvos. Amém? Espero ter tirado a dúvida do irmão. Entendeu, diácono? Mais alguém tem alguma pergunta? Tem, presbítero Edson?
A questão da indulgência praticada na época de Martinho Lutero, Sim. ainda hoje, no seu ponto de vista, se pratica em algumas igrejas denominadamente evangélicas? Rapaz, olha, quando tem igrejas, não para salvação, mas quando tem igrejas que fazem corrente disso, corrente para aquilo, veja, dízimo e ofertas são bíblicos, viu? E eu vi aqui vocês ofertando, isso é bíblico. Agora, quando diz assim, vamos fazer corrente tal, quantos vão dar uma oferta de R$1.000, jogar na fogueira santa, para ir fazer um propósito com Deus? Não, o propósito com Deus já é o propósito bíblico. O propósito com Deus já é o propósito bíblico, né? Trazer todos os dízimos à casa do tesouro, né? E abençoarei de maneira tal, etc. Então a gente já tem promessa da Bíblia, que o Senhor nos abençoará, de que o Senhor irá nos sustentar e tudo mais. E quando se pede igrejas que pedem dinheiro à torta e à direita, prometendo coisas que Deus não prometeu, isso acaba sendo uma espécie de indulgência. Acaba sendo uma espécie de indulgência, né? É o homem tentando comprar Deus. Uma vez eu vi um certo líder, que eu não vou citar o nome aqui, chamando o povo a ofertar numa determinada corrente, dizendo assim, Deus fica devendo alguma coisa a ninguém? Alguém? Vocês já ouviram isso? Deus fica devendo alguma coisa a ninguém? Não, Deus não deve nada a ninguém. Então se você trouxer isso aqui para ele, né, ele vai te devolver, e vai te devolver em triplo, em dobro, enfim, vai fazer você prosperar. Mas aquilo ali não era promessa de Deus. Aquilo ali era promessa de um falso pastor, enganando seus fiéis e fazendo promessas que não são bíblicas, entendeu? Então, acaba sendo uma forma de indulgência. A diferença é que na Igreja Católica, a indulgência era para tirar a alma do purgatório, né? E agora não. Agora a indulgência é pagar para receber bênçãos materiais. E nós não pagamos pelas bênçãos materiais. Nós não pagamos. Deus nos dá de acordo com a vontade dele. Ele diz que vai abençoar, ele vai abençoar. Entendeu? Mas a gente não paga aquilo não. Tem um texto... Posso ler só mais um texto aqui, pastor? Primeiro livro das Crônicas. Primeiro livro das Crônicas. Capítulo 29. É quando Davi, ainda rei, né? Antes de ser substituído pelo seu filho, antes de Salomão receber o trono, aí ele consegue angariar os materiais para a construção do templo de Jerusalém. Para a construção do templo de Jerusalém. E aí Salomão é que ia construir esse templo, né? Não seria Davi. Mas ele conseguiu aquilo que seria necessário para a construção. Aí a partir do versículo 10, no último capítulo do livro, 1 Crônicas, capítulo 29, que é o último capítulo do primeiro livro das Crônicas, a partir do versículo 10. Veja a humildade do rei de Israel, o homem mais poderoso de Israel, e um dos mais poderosos do mundo, nessa época aqui. Veja como ele se refere ao Deus do universo. Ele diz assim, ó, o texto diz assim, pelo que Davi louvou ao Senhor perante toda a congregação e disse, bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai de eternidade a eternidade. Teu Senhor é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade. Porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu Senhor é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Aí diz assim, ó, riquezas e glórias vêm de quem? Vem de ti. Se tem alguém rico aqui, sua riqueza veio de Deus, viu? Desde que tenha sido obtida de maneira lícita, né? Tu dominas sobre tudo, e na tua mão a força e poder, contigo está o engrandecer. Agora, pois, ó nosso Deus, graça damos e louvamos o teu glorioso nome, porque quem sou eu e quem é o meu povo, para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Porque tudo vem de ti, e das tuas mãos tu damos. Ou seja, quando você traz a oferta para a igreja, o seu dízimo, lembre-se disso, ó, tudo vem de ti, e da tua mão tu damos. Sabe quando chega o dia dos pais, e o menino de 5 anos quer comprar um presente para o pai, ele vai comprar como, se ele não tem dinheiro? Ele vai comprar com o próprio dinheiro do pai. Ele vai pegar o dinheiro do seu pai, vai comprar o presente para o seu pai e vai dar a ele. Né? É assim com as nossas ofertas e com os nossos dízimos. Nós estamos trazendo ao Senhor uma parte do que Ele já nos deu. Da tua mão tu damos. Tudo vem de ti e da tua mão tu damos. E fazendo isso, obviamente, o Senhor continuará a nos abençoar, a nos vestir, a nos alimentar, a cuidar de nós, a prover tudo.
Então, a gente não dá a oferta querendo obter riquezas e... Não. A gente dá porque a gente já recebeu. E o Senhor vai continuar nos dando, nos abençoando, e a gente vai continuar sendo grato, tá certo? Então, a gente não compra a Deus. A gente não compra a Deus. A gente traz uma parte do que Deus nos deu para o sustento da obra dele. Amém? Não existe indulgência mais. Essa indulgência é doutrina herética, diabólica. A gente não compra nada de Deus. Deus nos dá tudo pela graça dele. Amém? Verdade. Respondido, meu irmão. Tirou a dúvida, presbiterais? Amém? Alguém tem mais alguma pergunta? Esse é o momento. Meus amados irmãos, que Deus abençoe a todos vocês. Amanhã, às 16 horas, vamos estar aqui com o seminarista Jonas, seu amigo. Colega de estudo.